Fala galera, professor Wagner Lobo, dando início ao nosso mini curso de Direito Penal Militar, voltado especificamente para o concurso da PM Ceará, seja para o concurso para o cargo de oficial, seja para o cargo de soldado, tá? Para quem não me conhece, o professor Wagner Lobo é especialista em legislação militar e também em direito penal militar, tá? O que eu posso indicar com relação ao concurso de vocês e com relação à banca e Decam, já que o curso está completamente voltado para a banca de vocês, tá bom? Então, todas as questões em que eu encontrei que se assemelhavam e que eram recentes, com relação ao propósito da IDECAM, eu coloquei no minicurso de vocês, tá bom? Então, vamos lá, sem mais delongas, sem mais conversa. Espero que dê tudo certo e que a gente consiga acertar o maior número de questões possíveis, até porque essa é a ideia de um curso preparatório, ou pelo menos de um mini curso, tá bom? Então vamos lá, vamos direto para as nossas questões. Primeira questão: de acordo com o Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. No crime de peculato, a pena aumenta-se de 1/3 se o objeto da apropriação ou desvio é de valor superior a 10 vezes o salário mínimo. 10 vezes, professor? Não, né? 10 vezes não. Ó, aqui já dá para a gente matar, já dá para matar por eliminação. Olha a B, ó. Nos casos de peculato culposo, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue-se a punibilidade. Por isso que reparação de dano em caso de peculato culposo, a gente entende como extinção de punibilidade, tá? Nesse caso aqui, ou seja, antes da sentença irrecorrível, punibilidade, tá bom? Então, meu gabarito de cara na primeira questão é a letra B. Policial militar que no exercício de suas funções exige para si vantagem indevida comete o crime de corrupção passiva. Se ele exige, o crime é concussão, tá bom? Concussão. O crime de desrespeito a superior pode ser punido a título de culpa. Desrespeito a superior, não, tá? Não tem a modalidade culposa. Pelo contrário, ele inclusive exige presença, deixa eu ver se eu consigo aqui, exige presença de outro militar. Exige a presença de outro militar. Quando ele fala outro militar, cuidado, hein, galera? É da ativa, viu? É militar da ativa, cuidado. E letra E, no crime de favorecimento a desertor, se o favorecedor é ascendente, descendente, cônjuge ou irmão do criminoso, o juiz pode diminuir a pena de 1 a 2/3. Na verdade, não existe pena nesse caso, tá? Eu tenho a possibilidade completa de isenção. Por quê? Porque está dentro do que a gente chama de CAD, né? É o CAD. O que é o CAD, professor? Cônjuge, ascendente, descendente e irmão, tá bom? Então, galera, primeira questão, ela só estava complicada por conta da letra A, tá? Porque, na verdade, não são 10 vezes. Na verdade, a gente tem 20 vezes, tá? 20 vezes e não a figura de 10 vezes. Então, vamos aqui para a nossa próxima questão. Segundo o Código Penal Militar, a pena de impedimento que sujeita o condenado a permanecer no recinto da unidade sem prejuízo da instrução militar é aplicável ao crime. Ah, professor, caí de paraquedas aqui, não tenho a menor ideia do que é uma pena de impedimento. Galera, isso aqui, para quem estuda legislação há mais tempo, isso aqui é a mesma coisa de uma permanência disciplinar, ó. Eu vou colocar aqui do lado, só para quem tem já uma noção de legislação, tá certo? Você vai colocar o seguinte, ó, semelhante. Professor, você escreve de trás para frente, é cheio de problema. Semelhante a permanência disciplinar. Permanência disciplinar lá do Código Disciplinar, tá certo? Ou seja, ele continua em atividade sem nenhum tipo de prejuízo, mas em compensação não pode ir para casa. Ou seja,
fato dele permanecer no recinto da unidade, quer dizer que a pena é o quê? A pena é restritiva de liberdade. Restritiva de liberdade. Ela é restritiva de liberdade porque ele permanece no recinto. Ok, beleza, mas ela é aplicável a que tipo de crime, professor? O crime de insubmissão. Por que o de insubmissão, professor? Artigo. Galera, eu nunca lembro os artigos, tá? Dá uma olhada. Artigo 183. Por quê? Porque é alguém que foi convocado para o serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório. Esse serviço militar obrigatório, quando você é convocado, você é obrigado a ir. Se você não for, você comete o crime de insubmissão. E a pena é a pena de impedimento. Lembrando que pena de impedimento é uma das penas principais. Pena principal, tá bom? Professor, minha única dúvida é, ele é um crime propriamente militar? Pois é, cuidado, tá? Ele é um crime propriamente militar e cometido por civil. Crime propriamente militar, mas é cometido por um civil. Cometido por civil. Pessoal, isso não quebra, não? Não quebra, tá? Ele continua sendo um crime propriamente militar do mesmo jeito. Aqui o que você vai levar em consideração é o artigo 9, inciso 1, tá? Ver. Artigo 9, inciso 1º. Beleza que você vai ver essa definição. Segunda questão tranquila. Vamos para a nossa terceira questão. Sobre a pena de morte, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Lembrando que a pena de morte, artigos 5, 6 e 5, 7 e 57. Galera, sempre olha o artigo, porque geralmente eu erro por um artigo, tá? 5, 6 e 5, 7, pena de morte. Ela vai ser aplicada em caso de guerra declarada. Guerra declarada. Professor, quando o assunto é crime militar em tempo de guerra, o que eu devo saber especificamente? Você deve saber como é que funciona, né? Principalmente com relação à definição no artigo 10. Você tem que lembrar da questão do aumento da pena no artigo 20. Você tem que saber quais são esses crimes a partir do artigo 355, tá certo? Até o artigo 408, a gente tem crimes militares em tempo de guerra. Professor, minha dúvida é, o 20 vai falar sobre o quê? Vai falar sobre o aumento de pena, né? Se o crime é cometido em tempo de guerra, mas é um crime previsto também em tempo de paz, ele tem o aumento de 1/3 da sua punição, tá bom? Sentença definitiva de condenação à morte comunicada logo que passe em julgado ao presidente. E não pode ser executada senão depois de 7 dias. Ou seja, meu gabarito... Se você não lembrava o nome do presidente, não lembrava que era o presidente, e lembrava que era 7 dias, você já matava a questão. Eu não lembrava que era 7 dias, mas eu sabia que tinha que comunicar ao presidente. Então, tu tinha duas alternativas. Às vezes, só uma condição mínima já dá para resolver a questão. Letra A, tá bom? Show de bola. Vamos para a nossa terceira questão. Professor, quais são as penas, né? Você tem penas principais, você tem penas acessórias, e por que não chamar de pena também as medidas de segurança? Né? Questão condição de pena também, tá? Medidas de segurança. Qual que mais cai, professor? O que mais cai, galera, são as penas principais e acessórias, tá? Pena principal, por exemplo, morte, reclusão, detenção, prisão, reforma. O que mais, professor? Suspensão do exercício do posto da graduação. O que mais, professor? Impedimento. Pena de impedimento. Vamos ver se deu certo o mnemônico. Bora lá. SDPM
rir. Então, bora lá. Suspensão, detenção, prisão, morte, reforma, impedimento, reclusão. Fechou. As acessórias eu coloco daqui a pouco. Bora para cá. Bora logo fazer a nossa quarta questão, porque a ideia é não perder tempo, aliás, não demorar tanto em cada um dos blocos, tá? Referente ao Código Penal Militar, assinale a alternativa incorreta. Quarta questão, pede o item incorreto, professor. Então, bora lá. Aplica-se a lei penal sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no todo ou em parte no território nacional ou fora dele, ainda que, nesse caso o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Show de bola, correto. É o artigo 8º, se não me falha a memória aqui, não é o 8º. Eu lembro já aqui qual que é o artigo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a própria vigência de sentença condenatória e recorrível. Cuidado com essa exceção, viu? Salvo quanto aos efeitos de natureza civil, artigo 2º, correto também. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Exatamente, é o tal do crime impossível, tá? Crime impossível. Eu vou matar o morto. Então, crime impossível. A anistia, o indulto e a morte do agente podem ser indicadas por causa de extinção da punibilidade, assim como reabilitação, assim como a prescrição, assim como a questão do peculato culposo que eu posso ressarcir em razão daquilo que foi, por exemplo, que teve o desvio da posse, enfim. No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não a cada crime considerado isoladamente, mas a pena unificada. Não, cara, cada crime tá errado. Concurso de crime, professor, cai. Concurso de crime não vem caindo. Não vem caindo nos últimos concursos. Nos últimos concursos, beleza? Menos mal, né, prof? Mas em compensação, concurso de agente cai sempre. Cai sempre. Quinta questão. Imagine que caiu. Imagine que Caio, policial militar em serviço, valendo-se de uma arma que porta ilegalmente, efetuou disparos contra seu desafeto, Jeremias, com a intenção de matá-lo. No entanto, após errar os 2 primeiros tiros, Caio percebe a insensatez dos seus atos, razão pela qual guarda sua arma. Isso aqui, que ainda possuía outras munições. Galera, ele literalmente está te encaminhando para 2 coisas, tá? Ou para o arrependimento eficaz, ou para a desistência voluntária. Aí você tem que entender só o seguinte: tinha munição, ele ainda poderia percorrer? Poderia. Ele poderia continuar atirando? Poderia. Então ele desistiu no meio do processo. Então o nome disso é desistência voluntária. Agora, se ele, todas as munições que ele tinha à sua disposição, ele utiliza, então a gente está falando de algo que ele já fez. Então ele se arrepende do que fez. E aí, se alguém escapar das lesões, a gente está diante só de lesão. É arrependimento eficaz de fato. Se a pessoa lesionada morre, é homicídio doloso. Se ele desiste voluntariamente e a pessoa escapa, lesão corporal, só responde pelo que ele fez. Se a pessoa morre, homicídio doloso do mesmo jeito. Professor, não seria tentativa? Não, porque a tentativa... Deixa eu ver se eu tenho uma telazinha em branco. Cuidado. Tentativa é quando o crime não ocorre, o resultado não ocorre por circunstâncias, eu sei que você está completando a frase aí de casa, alheias, você se garante, à vontade do agente.
à vontade do agente, ou seja, se ele tivesse sido impedido, se ele tivesse corrido, se ele tivesse simplesmente desistido, não, ele tivesse simplesmente, para não ser preso, fugido, e a pessoa fosse socorrida, aí ele tinha que responder pela tentativa. Lembrando que a tentativa tem punição de acordo com o crime consumado de 1 a 2/3 da pena do crime consumado, salvo em caso de gravidade, no qual a autoridade judiciária poderá aplicar a pena do crime consumado. A autoridade judiciária poderá aplicar a pena do consumado, do crime consumado. Professor, é um homicídio. Se é um homicídio, a pena é de 6 a 20 de reclusão, tá? 6 a 20 de reclusão. Se é tentativa, ele pode aplicar essa pena aqui de 1 a 2/3 dela. Mas se ele tentou matar o comandante dele, então ele pode aplicar a pena fechada, como se ele tivesse consumado, em razão da gravidade. Em razão da gravidade. Se você memorizar gravidade, tentativa, pena e a figura do que gera a tentativa, você acerta qualquer questão sobre esse assunto, tá bom? Então eu já sei, vamos lá. Caio responderá por tentativa de homicídio? Não, porque não foi circunstância ali à sua vontade. Caio não responderá por tentativa de homicídio, pois restou caracterizada hipótese de arrependimento posterior. Não existe arrependimento posterior no Código Penal Militar. Que mais? Como impediu que o resultado se produzisse, Caio não responderá por tentativa, mas somente pelos atos que já foram praticados. Beleza, pelos atos que já foram praticados, beleza, mas ele não responde por tentativa, não seria tentativa, tá? D. Em razão da desistência voluntária, Caio não responderá por tentativa, mas tão somente pelos atos já praticados. No caso, lesão corporal a bala. Mas ele acertou? Não, né? Se ele não acertou, nem a lesão. Na questão estava dizendo que ele errou, né? O cara é ruim de mira, que são uma... É o Flauzino atirando no brando, pronto. A gente já desenrolou aqui. Ou seja, meu gabarito é esse, viu? Meu gabarito é esse aí. Letra D de dado. D de delta, vai. D de delta. Esse é o gabarito. Como se trata-se de hipótese de erro de execução, Caio responderá pela tentativa. Não há tentativa nesse caso, porque ele desistiu de forma voluntária. Vamos para a nossa sexta questão. Assinale a alternativa que apresenta crimes militares que admitem a modalidade culposa. Essa é uma difícil, viu? Essa é uma difícil porque você teria que saber quais são todos eles, tá bom? Retenção indevida e abandono de posto. Abandono de posto? Modalidade culposa, pelo amor de Deus, tá, gente? Omissão de eficiência da força e omissão de providência para evitar danos. Também não. Descumprimento de missão e omissão de providência para salvar comandados. Tá aqui meu gabarito, letra C de Charlie, galera. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Configura crime contra a autoridade ou disciplina militar a conduta típica de... Galera, aqui era só você saber quais são os crimes contra a autoridade ou disciplina. Revelar notícia, informação ou documento cujo sigilo seja de interesse da segurança externa? Não. Deixar o militar de levar ao conhecimento do superior um motim ou revolta de cuja preparação teve notícia, ou estando presente ao ato criminoso, não usar de todos os meios a seu alcance para impedi-lo? Beleza, omissão de lealdade. Omissão de lealdade, galera. Foi. Omissão de lealdade. Show de bola? Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou lugar em que deva permanecer por mais de 8 dias é contra o serviço militar, não é contra a autoridade. Deixar, acho que é deixar aqui, né? Deixar de apresentar-se o convocado contra o serviço, usurpar função pública por interesse ou sentimento pessoal, também não. Então, fechou. Oitava questão. Em conformidade com as disposições do Código Penal Militar, são penas acessórias, dentre outras. Ou seja, galera, questão de 2022, tá?
2022. Essa questão, se não me falha a memória, é a de aspirante, ou é do Rio Grande do Norte, ou é do Mato Grosso. Eu acho que é do Mato Grosso, tá? Mato Grosso. Nível superior para oficial da corporação. É o que os caras estão pedindo, tá? E aí você fica quebrando a cabeça tendo que estudar um monte de coisa. Relaxa. Destituição da função comissionada e indignidade com oficialato? Indignidade com oficialato, sim, tá? Cassação do direito de dirigir, isso aqui é uma medida de segurança pessoal não detentiva. E suspensão dos direitos políticos? Suspensão dos direitos políticos, sim, tá? Perda da função pública, ainda que eletiva, e perda do posto e patente? Foi. Letra C. Lembrando que perda do posto e patente só se aplica se a pena privativa de liberdade for superior a 2 anos. Superior a 2 anos. Exoneração do cargo, isso aqui é uma medida administrativa. Incompatibilidade com oficialato, beleza. Essas que eu estou grifando embaixo são acessórias, tá? Perda de bens e de valores e prestação continuada, essa aqui não tem nada a ver. Fechou? Bora para 9. No que diz respeito às penas, assinale a alternativa correta de acordo com o que dispõe o Código Penal Militar. Nona questão, galera. Nona questão é fácil, professor. Galera, tudo que fala de pena, na minha visão, não é difícil, tá? Porque, em regra, você só teria que saber aquela decorebazinha simples e tal, sem muito mistério. Eu tô aumentando a fonte, galera, porque eu simplesmente não enxergo, tá? Pena de reclusão ou de detenção até 4 anos, aplicada a militar, é convertida em pena de prisão. Opa, o que é convertido em pena de prisão em caso de detenção e reclusão é quando a pena for de até 2 anos, tá? Não de 4 anos. 4 anos é outra coisa, que já tá, eu nem vou ler o resto. No mínimo da pena de reclusão, o mínimo da pena de reclusão é de 1 ano. Opa, show. E o máximo de 30. O mínimo da pena de detenção é de 30 dias e o máximo de 10 anos. Isso aqui eu falo sempre em sala, vai cair. Podem anotar já hoje, viu? Vai cair isso aqui, é o gabarito, viu? Gabarito da nona questão. Condenado pela Justiça Militar de uma região, distrito ou zona, não poderá cumprir pena em estabelecimento em outra região? Claro que pode. Claro que ele pode até cumprir em unidade civil comum, quanto mais em outra região. Por crime militar praticado em tempo de paz, poderá o civil ficar sujeito a cumprir a pena, no todo ou em parte, em penitenciária militar. E se em benefício da segurança nacional, assim o determinar a sentença. Não necessariamente. A questão da segurança nacional também, tá? Ou então quando o crime, quando ele envolve a questão da segurança nacional. Mas, via de regra, o civil cumpre em estabelecimento comum, tá? Estabelecimento comum e não militar, tá certo? A pena de impedimento sujeito condenado a permanecer ao recinto da unidade com prejuízo da instrução, sem prejuízo da instrução, tá certo? E 10ª questão, para a gente fechar o nosso primeiro bloco do curso, incorreto o item, tá bom? Não é culpado quem comete o crime em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviço. Professor, não entendi. Espera aí. Não é culpado, a gente está diante aqui de uma extinção de culpabilidade, tá certo o item. Só que a questão pede o incorreto, tá? Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime diminuída de 1 a 2/3, podendo o juiz, no caso de excepcional gravidade, aplicar a pena ao crime consumado. Eu coloquei isso agora há pouco, tá? Tá certo. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave, quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusável, show de bola. Salvo nos casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente, show de bola. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente poderá invocar coação irresistível, física e moral. Moral não, nada a ver, tá? Nada a ver. Ainda mais quando se trata de dever militar, ou seja, meu gabarito é letra E. Show de bola! Vamos ver se esse primeiro bloco foi tranquilo, né, galera? Daqui a pouco eu volto para a gente falar sobre o nosso segundo bloco. Eu tô meio torto aqui porque eu ainda tô me ajeitando dentro do estúdio, mas vai dar certo, tá bom? Beleza? Volto daqui a pouco, galera. Valeu. Esse é o mini curso do professor Wagner Lobo.
0800 total, voltado para IDECAM, para quem estuda para o concurso da PM do Ceará, e também para o concurso de soldado e também para o concurso de oficial. Valeu!